Teoria quântica e relatividade. Entre as teorias mais importantes do século XX estão a teoria quântica e as teorias da relatividade especial e geral. A relatividade especial, associada à teoria quântica completa e ao eletromagnetismo, é capaz de descrever quase todos os fenômenos do mundo físico. Sua aplicação mais relevante consiste na teoria das partículas subatômicas. A relatividade geral, ainda não completamente associada à teoria quântica, trata da relatividade e da cosmologia. A teoria quântica. No início do século XX, cientistas como o físico alemão Max Planck, 1858-1947, descobriram que as teorias da física clássica não eram suficientes para explicar certos fenômenos em escala subatômica, particularmente no campo das radiações eletromagnéticas e do estudo das ondas luminosas. O trabalho desenvolvido por eles resultou na formulação da teoria quântica, segundo a qual nada pode ser medido ou observado sem ser perturbado. O observador pode afetar o resultado do efeito que está sendo medido. A luz que incide sobre um pedaço de metal no vácuo arranca elétrons da superfície metálica. Trata-se do efeito fotoelétrico. Para cada comprimento de onda da luz incidente, o número de elétrons emitidos por segundo aumenta em função da intensidade da luz, embora sua energia independa do comprimento da onda da radiação. Essa descoberta levou Einstein a deduzir que a energia de um feixe de luz existe sobre a fórmula de pacotes pequenos e discretos, chamados fótons ou quantas, que podem ser detectados em experimento em que a luz incide sobre um detector, geralmente um filme fotográfico. Tal observação deu origem à teoria da natureza dual da luz, que se comporta como onda em experimentos de interferência, mas como fluxo de partículas no efeito fotoelétrico. Trabalhos posteriores a respeito desse fenômeno conduziram à aceitação da dualidade onda-partícula, um dos princípios fundamentais da física quântica. A maneira como o sistema é descrito depende do equipamento com o qual está interagindo. A luz se comporta como uma onda quando atravessa fendas em experimentos de interferência, mas como fluxo de partículas quando se choca contra algum detector. Da mesma maneira que as ondas luminosas se comportam como partículas, as partículas subatômicas, como os elétrons, podem, em certas circunstâncias, apresentar comportamentos de ondas. Esta ideia é sugerida pelo físico francês Louis-Victor de Broglie, 1892-1987. Foi confirmada por experimentos e aplicada ao modelo da estrutura atômica de Schrödinger. A incerteza. O físico alemão Werner Karl Heisenberg, 1901-76, propôs que quando um feixe de luz fosse direcionado para uma tela com duas fendas, o padrão de interferência formado só existiria se não soubéssemos por qual fenda o fóton teria passado. Ao fazermos medidas adicionais para determinar qual a fenda atravessada, destruímos o padrão de interferência. Heisenberg mostrou ser impossível medir posição e momento simultaneamente com precisão infinita. Tal descoberta foi expressa por meio do princípio da incerteza, que transformou as ideias sobre a precisão com que medidas simultâneas de duas quantidades físicas podem ser realizadas. Mecânica quântica. A mecânica quântica é o estudo do comportamento observável das partículas, incluindo a radiação eletromagnética em todos os seus detalhes. De modo particular, trata-se da única teoria apropriada para descrever os efeitos que ocorrem na escala atômica. A mecânica quântica trata-se exclusivamente do que pode ser observado e não tenta descrever o que acontece entre as medições. Isso não se aplica às teorias clássicas, que são descrições completas do fenômeno em questão. Independentemente das tentativas feitas para medi-lo, na mecânica quântica, o experimentador está diretamente incluído na teoria. Ela prevê todos os resultados possíveis associados a uma medição, mas não diz qual deles ocorre quando o experimento é realmente efetuado. O que se pode saber é a possibilidade de se detectar algo. Em algumas experiências, um dos eventos tem probabilidade muito maior que os demais. Por isso, será encontrado na maioria dos casos, embora às vezes ocorra o evento menos provável. É possível prever qual deles irá ocorrer. A única maneira de descobrir é fazendo as medições apropriadas. Por exemplo, no isótopo do americium, 19% dos núcleos decaem puramente por emissão de partículas alfa, e 81% do decaimento se dá por emissão alfa seguida por emissão de fótons.
No caso de um núcleo individual do americium, não é possível dizer que o tipo de decaimento ocorrerá, apenas o que será observado em média. Em algumas experiências, o mesmo evento pode ocorrer de maneiras diferentes. O que é medido depende do conhecimento de qual dos caminhos possível foi seguido. Consequentemente, qualquer conhecimento adicional que só possa ser adquirido através de medições adicionais alterará o resultado da primeira experiência. Relatividade especial. A relatividade baseia-se na ideia de que todo movimento é relativo ao observador. Por exemplo, se uma pessoa rasteia uma bandeira num navio em movimento com velocidade constante, ela só percebe o movimento vertical da bandeira. Ao passo que, para o observador, parado em terra firme, a bandeira estará movendo-se para frente. Esta é a razão pela qual as leis da física, assim como as leis da mecânica de Newton, são válidas quando aplicadas a sistemas de referência, que permitem a definição de quantidades físicas como velocidade e aceleração. Esse sistema de referência deve ser não acelerado e desprovido de campo gravitacional, sendo chamado de referencial inercial. Considerando-se que o universo não oferece ponto fixo de referência, o físico alemão Albert Einstein, 1879-1955, propôs que todos os referenciais inerciais seriam equivalentes. As leis da física são as mesmas em todos os sistemas desse tipo. Ele também enunciou, com base em experimentos, que a velocidade da luz e de todas as outras radiações eletromagnéticas no vácuo é constante, independentemente da velocidade do observador. Por exemplo, se um carro que vem em sua direção e um carro parado piscarem os faróis na mesma hora e à mesma distância, ambos os feixes de luz chegarão na mesma hora. Este exemplo não se aplica ao caso de duas balas disparadas simultaneamente de um carro em movimento e de outro carro parado. A bala disparada do carro em movimento se propaga ou se propagaria mais depressa. A equivalência entre os referenciais inerciais e a natureza finita da velocidade da luz levaram Einstein a formular a teoria da relatividade especial em 1905. A relatividade especial nos obriga a modificar conceitos clássicos de massa, energia, espaço e tempo. Se uma espaçonave pudesse viajar com velocidade próxima da luz em relação à Terra, um observador na Terra detectaria um aumento na massa da espaçonave e um decréscimo em seu comprimento, na direção da propagação, se comparados a ela parada. No entanto, se o piloto da espaçonave medisse tais quantidades, ele veria que elas não teriam se alterado. O tempo a bordo da espaçonave também pareceria ao observador na Terra estar passando mais devagar, embora este efeito também não fosse evidente para o piloto. Tais previsões obtiveram comprovações experimentais. O aumento na massa das partículas subatômicas que se aproximam da velocidade da luz num acelerador nuclear já foi medido e relógios atômicos de alta precisão detectaram uma minúscula lentidão no transcorrer do tempo. Aeronaves que se deslocam a velocidades supersônicas. Se a espaçonave atingisse a velocidade da luz, o observador na Terra perceberia sua massa como infinita, seu comprimento como zero e o tempo na espaçonave parecia imobilizar-se. Por este motivo, é teoricamente impossível para qualquer objeto deslocar-se mais rapidamente que a luz. O fato de o tempo estar relacionado ao sistema de coordenadas no qual está sendo medido significa que o tempo e espaço precisam ser considerados de modo unificado como o espaço-tempo, e não como duas coisas separadas. Relatividade geral. A relatividade geral é uma extensão da teoria da relatividade especial, de forma a incluir campos gravitacionais e sistemas de referência acelerados. Campos gravitacionais surgem devido à distorção do espaço-tempo na vizinhança de massas grandes e já não se acredita que o espaço-tempo possui existência independente da massa do universo. Espaço-tempo, massa e gravidade são interdependentes. O conceito de espaço-tempo curvo foi proposto por Einstein em sua Teoria da Relatividade Geral, 1915.
O movimento dos corpos astronômicos é controlado por esta deformação ou curvatura do espaço e do tempo, verificada nas proximidades de massas grandes. A luz também se curva diante da presença de campos gravitacionais de massas grandes. Já foi observado o curvamento de raios luminosos que passam perto do Sol, o que constitui uma comprovação experimental das teorias de Einstein. E igual a mc ao quadrado. O ganho da massa de um corpo em movimento em alta velocidade fez Einstein concluir que a energia E e a massa m de um corpo são equivalentes. Ele estabeleceu uma fórmula para relacioná-las a tão conhecida E igual a mc ao quadrado, onde c é a velocidade da luz, dada a magnitude de c. Fica evidente que uma pequena quantidade de massa equivalente a uma grande quantidade de energia. Esta é a base da energia nuclear. Talvez a melhor comprovação da teoria da equivalência seja representada pela aniquilação em repouso de um elétron e de um pósitron, dando origem a dois raios gama, cada um com energia igual à massa em repouso da partícula. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem o joinha. Valeu, até o próximo vídeo.